RCP Notícias. E já temos 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos avançar com o Jornal da Tarde, conhecendo primeiramente os destaques. Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional considera exageradas as preocupações da Câmara do Turismo e da Cabo Verde Empresas em relação à possibilidade de operadores turísticos de Portugal recrutarem jovens quadros do setor em Cabo Verde. Paulo Santos esclarece que os encontros ainda são exploratórios. Preparação do ano letivo 2022-2023 está bem encaminhada. A colocação dos professores nas escolas acontece no dia 1 de setembro. Taxa de empregabilidade dos formandos do IFP ronda os 70%. A meta do Instituto é colocar 2.000 jovens em estágios profissionais este ano. No terceiro dia de greve, bombeiros municipais da Praia prometem continuar firme na sua luta. A ex-recluso conta à RCV a sua experiência no projeto Barbeiro Comunitário que lhe tem facilitado a integração social. O OMS pede fundos para responder a necessidades de 80 milhões de pessoas no Corno de África. Segue o desenvolvimento deste jornal, edição de Humberto Santos. Ora, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a este Jornal da Tarde. O presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional considera exageradas as preocupações da Câmara do Turismo e da Cabo Verde Empresas em relação à possibilidade dos operadores turísticos de Portugal virem contratar jovens quadros no setor turístico cabo-verdiano para trabalharem nas unidades hoteleiras em Portugal. Paulo Santos esclarece que os encontros ainda são exploratórios e que é preciso perceber os meandros do processo. A vida do grupo da OIM, portanto, uma comissão liderada pelo Ministério do Trabalho, eles vieram, portanto, uma primeira fase de fazer os contactos e fazer uma prospeção. Ou seja, não há ainda nada definido. Portanto, eu penso que está a haver, neste momento, um pouco de exagero em relação a esse, portanto, assunto. Há perspectivas, como eu tinha dito, há perspectivas, portanto, num futuro próximo, de haver maior flexibilidade, de mobilidade, de uma forma organizada entre as pessoas. Aliás, isto está a ser trabalhado há muito tempo a nível político. Cabo Verde, na CPLP, aprovou o acordo de mobilidade, a União Europeia, também Cabo Verde com a União Europeia, o acordo especial. Portugal tem vindo, portanto, a fazer algumas alterações de leis em relação aos estrangeiros. Portanto, há uma vontade política de facilitar a mobilidade das pessoas na região dos países que falam, portanto, português. Entretanto, nós, durante esse encontro, inclusive nós colocamos em cima da mesa também que nós devemos dar prioridade aos jovens que estão no desemprego e sem formação, e que se Portugal também teria, portanto, estaria disposto em fazer um financiamento de uma formação a medida de 2 meses para os jovens que estão no desemprego, que precisam de um emprego, que precisam de uma formação. Portanto, neste momento há uma fase de diálogo, estamos a dialogar e a ver, portanto, as melhores perspectivas. Eu tenho acompanhado e a percepção que eu fico é que há um pouco de exagero, portanto, em relação a este assunto. De-se recordar que o presidente da Associação Cabo Verde Empresas, Andrea Benoli, tinha dito que a eventual contratação de 2.500 jovens cabo-verdianos por parte de operadores turísticos da região do Algarve podia pôr em causa a qualidade do destino turístico cabo-verdiano já na próxima época alta. Na mesma linha, o presidente da Câmara do Turismo considerou que Cabo Verde não estava preparado para fazer a saída organizada de quadros do setor do turismo e que o governo não deveria apoiar a vinda de entidades portuguesas para recrutar tal mão de obra sob pena de vir a ter reflexos negativos na qualidade do setor do turismo no país.
A movimentação do setor turístico vai se aproximando aos poucos dos números de 2019. A apreciação é do presidente do Resort Group, que gera os hotéis Meliá em Cabo Verde, feita à margem do English Summer School, uma ação de formação em inglês dirigida aos alunos em férias de verão na Ilha do Sal. Jornalista Vítor Sousa. Depois da pandemia, a movimentação turística vai aquecendo gradualmente em Cabo Verde e aos poucos a taxa de ocupação vai chegando aos níveis atingidos antes da Covid-19. Esta é pelo menos a convicção de um dos grandes grupos hoteleiros da Ilha do Sal, o Resort Group, cujo presidente se mostrou otimista com a tendência de crescimento verificada durante este verão. Occupancy is getting back to 2019 post-COVID pandemic. A ocupação vai retornando aos poucos aos níveis de 2019. Nós esperamos que depois da pandemia, que a procura pelo destino Cabo Verde continue a crescer devido ao clima e à qualidade das acomodações, em resultado dos investimentos feitos pelos resorts e grupos hoteleiros, e que a economia continue a crescer. Quanto às oportunidades que a retoma deste fluxo de turistas poderá proporcionar, Rob Jarrett mostra-se otimista em relação aos benefícios, nomeadamente para a população local, beneficiando cerca de 10 mil pessoas de forma direta e indireta. Eu penso que as oportunidades para a população local são imensas. Não se trata apenas dos empregos gerados dentro dos hotéis, mas dos produtos e serviços que giram à volta e fora dos hotéis. Nós proporcionamos empregos indiretos com a venda de produtos turísticos, através de vários pequenos negócios fora dos hotéis com retorno económico capazes de pagar a si próprios um salário e dar-lhes uma outra qualidade de vida. Portanto, não apenas geramos receitas, mas também geramos um verdadeiro turismo com oportunidades reais para os negócios locais. How many people do you employ in this moment? Globally, over 10,000 people, I would imagine. Por ser o inglês uma das línguas mais importantes para o negócio do turismo, o presidente do TRG, também ele falante da língua inglesa, foi um dos patrocinadores da escola de verão English Summer School. It is very, very important that we prioritize the English language inside the educational system. E mostrou-se satisfeito com os resultados e com a equipa de formação, puseram toda a energia e esforços em dotar as crianças dos suportes necessários e o entusiasmo para tornar a língua inglesa mais interessante e assegurar que no futuro possam falar inglês. A formação profissional tem-se revelado como alternativa viável ao emprego e é uma aposta ganha em Cabo Verde, constata o presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Paulo Santos indica que a taxa de empregabilidade dos formandos do IFP ronda os 70% e que na vertente emprego a meta é colocar 2 mil jovens em estágios profissionais este ano. Reportagem do jornalista José António dos Reis. O presidente do Conselho Diretivo do IFP sublinha que a intenção é apostar em setores que contribuam para o crescimento econômico do país. Paulo Santos prevê para este ano a realização de 368 ações de formação e diz que até junho já tinham sido abertas 78 cursos de formação profissional. O dirigente do IFP acredita no aceleramento do ritmo a partir do segundo semestre, tendo em consideração o financiamento conseguido para os vários projetos. Nós temos um projeto na medida 1 do Fundo de Promoção do Emprego, orçado, portanto, em cerca de 97 mil contos, que nós vamos financiar várias ações de formação profissional. Nós já assinamos um acordo do Programa Integrado de Desenvolvimento de Competências com a Direção-Geral de Emprego, também, portanto, orçado em 35 milhões, já temos identificado todas essas ações de formação para abril. Nós temos um projeto que nós acabamos de fechar com o ICEG, com financiamento da Cooperação Espanhola, onde nós vamos ser o braço operacional do ICEG no fomento dessas ações de formação, orçado em 18 mil contos. E nós temos também com o ICA, que nós estamos a desenvolver várias ações com financiamento do Ministério da Família e de Inclusão Social para tirar os jovens adolescentes da rua. A taxa de empregabilidade dos jovens que fizeram a formação profissional no IFP situa-se nos 70%, afirma Paulo Santos. Na área da formação profissional, a taxa de inserção ronda, portanto, os 70%, entre 65% a 70%. Isso significa que, portanto, a taxa é muito boa. Já no ramo da hotelaria,
exemplo, na escola de hotelaria, a taxa de inserção das pessoas que fazem formação nesse ramo, portanto, é quase 80 e tal por cento, quase 90%. Portanto, a taxa de inserção é muito elevada. É nesse sentido que nós estamos a trabalhar arduamente, ano após ano, para valorizarmos cada vez a formação profissional. A outra vertente do IFP é o emprego. O presidente do Conselho Diretivo revela que a instituição já colocou no mercado de trabalho cerca de 1.000 jovens no quadro do programa Estágios Profissionais. Por exemplo, este ano nós já colocamos no mercado de trabalho cerca de 983 jovens no programa, por exemplo, no programa Estágios Profissionais. E nós temos feito, portanto, estudos de impacto correntemente, e o estudo tem apontado para uma alta taxa de empregabilidade, por exemplo, desse programa. Portanto, um alto nível de execução até junho, quase 50% da nossa meta, que nós tínhamos uma meta de colocar este ano, durante o ano 2022, cerca de 2.000 jovens, portanto, nesse programa, e nós já colocamos quase 1.000 jovens até junho, e com certeza neste momento já estamos na faixa, portanto, dos mil e tal beneficiários. Portanto, o IFP... Paulo Santos, presidente do IFP, anuncia ainda para breve o lançamento do projeto Car Wash, que prevê beneficiar 60 lavradores de carro com a intenção de valorizar esse público considerado vulnerável. Jornalista José António dos Reis. E a preparação do ano letivo 2022-2023 está bem encaminhada. Quem o diz é o Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno Fernandes. Avança que o Ministério da Educação está já a trabalhar na transferência de professores para que em 1 de setembro se comece a fazer a colocação dos docentes nas escolas. A preparação do ano letivo já está a decorrer, portanto, já está no seu ponto alto, digamos assim. Nós já estamos em condições de proceder à transferência de professores, à colocação dos professores a partir de 1 de setembro. As escolas já estão sendo preparadas para receberem os alunos, portanto, pensamos que estamos num bom caminho em termos de preparação do ano letivo. Contudo, ainda é cedo para apurar quantos professores e alunos farão parte do novo ano letivo que começa em setembro. Ainda não temos esses dados, portanto, só depois do processo de transferência interna e transferência entre os vários conselhos, ainda temos o processo de recrutamento de professores que vai ser feito, portanto, só depois dele é que teremos em setembro os dados para o arranque do próximo ano. Já o balanço do ano letivo findo é claramente satisfatório, diz o Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno Fernandes. Adianta que a taxa de aprovação é de cerca de 83% para o ensino básico e 78% para o ensino secundário. Claramente é satisfatório. Temos uma taxa de aprovação de cerca de 83% para o ensino básico e 78% para o ensino secundário. Uma taxa de abandono, portanto, residual, portanto, isto tudo no ano em que, portanto, tivemos vários desafios em termos de pandemia, mas nós acreditamos que é um resultado altamente satisfatório, fruto de um trabalho muito árduo de todos os agentes educativos, de funcionários das escolas, dos professores, dos dirigentes locais e dos serviços centrais que se mobilizaram para que o ano letivo decorresse da melhor forma possível. Os dados são provisórios. O Ministério da Educação espera ainda fechar os resultados do exame da última chamada em setembro para publicar os dados definitivos do ano letivo 2021-2022. Cabo Verde partilha com Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe a sua experiência em reforma educativa e no projeto Cabo Verde Digital. A partilha aconteceu no âmbito de um workshop subregional organizado pelo Ministério da Educação e pelo Centro Regional KIS África 21 e coordenado pelo Instituto de Formação e Educação da Francofonia, que terminou hoje na Praia. O apoio aos 3 países lusófonos na introdução das línguas nacionais como línguas de ensino nos primeiros anos de aprendizagem é uma das recomendações saídas do workshop. Jornalista Joana Lopes.
Kids África 21 é um centro regional com sede em Dakar, no Senegal, uma iniciativa da Parceria Mundial para a Educação. Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe fazem parte desse centro que tem foco na educação. Os responsáveis desses países estão reunidos num workshop desde segunda-feira. Hoje, no terceiro e último dia do encontro de partilha de experiências e conhecimentos, o diretor nacional da Educação, Adriano Moreno Fernandes, nos contou o que Cabo Verde partilhou no evento. Nós já estamos num processo avançado de reforma educativa, portanto, onde o ensino básico já foi concluído, estamos a meio, portanto, do secundário. Os outros países também estão nesse processo de reforma e, de uma certa forma, a experiência de Cabo Verde vai lhes servir no futuro para não cometerem os mesmos erros e poderem ter processos mais acelerados. No âmbito dessa reforma, nós também já temos, para além da matriz curricular e portanto, dos programas, já temos desenvolvido o Sistema Nacional de Avaliação, o Plano Nacional de Formação de Professores e os manuais para as diferentes disciplinas. Portanto, essa experiência pode ser partilhada com esses países que vão entrar neste novo processo de reforma. Igualmente temos o projeto Cabo Verde Digital, que de uma certa forma também poderá servir como exemplo para esses países entrarem nesta onda do mundo digital. Kids África 21 visa ajudar os países membros da Parceria Mundial a partilhar experiências, inovações e conhecimentos em matéria de educação. A RCV ouviu também a experiência de outros países, como é o caso da Guiné-Bissau. Ponto focal, Kids África 21, Braima Mané. Nós elaboramos, portanto, os termos de referência para a coordenação nacional para a Guiné-Bissau. Nós elaboramos o protocolo de acordo de convenção e nós já obtemos os fundos do KIS regional para a implementação das atividades na Guiné-Bissau. Mas os nossos colegas de Cabo Verde e São Tomé estão ligeiramente atrasados que a Guiné-Bissau. Então, nós, portanto, partilhamos como... Atrasados a que nível? Atrasados, nós já estamos na fase de obtenção dos fundos. Há países que estão ainda na preparação dos termos de referências e programas de atividade e outras atividades que vão conduzir, portanto, à obtenção desses fundos. Então, partilhando, portanto, a experiência da Guiné-Bissau, como é que nós procedemos até chegar à obtenção do fundo, vai permitir aos outros países também trabalhar rapidamente para estar ao mesmo nível que nós. Bom, durante os 2 primeiros dias de trabalho, houve muito trabalho feito, sobretudo da parte de São Tomé e Cabo Verde, em que praticamente já têm todos os documentos solicitados pelo KIS África 21 em Dakar. E a recomendação é que dentro de uma semana, portanto, que todos esses documentos sejam finalizados e submetidos, portanto, à aprovação do KIS regional, para que possam, portanto, estar no mesmo nível com a Guiné-Bissau e continuamos a caminhar juntos. Para aceder aos fundos, é necessário elaborar e apresentar uma série de documentos. Afiná-los e transmitir a coordenação em Dakar é também uma das recomendações. Então, em termos de recomendações, recomendamos que esses documentos sejam ainda afinados e transmitidos à coordenação nacional em Dakar para aprovação. E recomendamos também que esse tipo de encontro tenha continuidade para podermos ainda mais aprofundar a cooperação entre os países. E que o KIS regional apoie os 3 países em domínios da educação de interesse comum, sobretudo reformas em matéria de currícula, apoio na introdução digital nas escolas, apoio na formação de professores e apoio na introdução das línguas nacionais como língua de ensino nos primeiros anos de aprendizagem. É de referir que a KIS África 21 é liderado por um consórcio que inclui a Agência Universitária da Francofonia. Vão continuar a ser tempos difíceis, apesar da descida dos preços dos combustíveis ocorrida este mês. A afirmação é da presidente da ADECO, Eva Caldeira Marques, que, em entrevista à Rádio de Cabo Verde,
recomenda atenção por parte dos consumidores, da agência reguladora e do governo. Mais pormenores com a jornalista Patrícia Martins. A presidente da ADECO adverte que os resultados são só por enquanto para este mês, pelo que é preciso ver se terão efeitos a médio e longo prazo para que os consumidores possam sentir o impacto no custo de vida, não apenas nos combustíveis, mas também nos bens essenciais. Esta diminuição nós esperamos e é reflexo do preço internacional do combustível. Nós esperamos que continue a descer a nível internacional. Que nacionalmente também o governo continua a tomar medidas para, ainda que suba ou que não deixa, que tenha um menor impacto na economia dos consumidores cabo-verdianos. Esta diminuição do preço do combustível este mês não significa que continuará a haver uma diminuição, esperamos que sim, mas ainda há vários outros fatores. Uma oscilação este mês, num mercado tão volátil, não é algo para nos assegurarmos de que a inflação vai a partir de agora diminuir, os preços dos combustíveis vai a partir de agora diminuir, os preços de bens essenciais e não só vai a partir de agora diminuir. Nós não esperamos que só com esta ligeira descida as coisas vão se normalizar. Não é só o preço dos combustíveis, este preço depois tem um impacto também no preço de bens essenciais, que é o que nos preocupa mais junto à ADECO. Por isso, Eva Caldeira Marques diz que se prevê ainda um período difícil este ano. Vão ainda ser tempos difíceis, muito voláteis, dependentes, como sabemos, de guerras internacionais, da recuperação de uma recessão e de uma pandemia, com as suas dificuldades. Portanto, nós sabemos que ainda vão ser tempos difíceis e também com a recuperação da pandemia. Isto tudo tem um impacto no preço dos combustíveis, no nível de vida, nas dificuldades para os consumidores cabo-verdianos. Ainda contamos que, até com a boa retoma da economia, do setor do turismo, de investimentos a chegarem, nós ainda contamos que no ano 2022 vai ser um ano difícil. E perante essas dificuldades é preciso estar atento, frisa a presidente da ADECO. Consumidores atentos em termos de poupar, em termos de estar esclarecidos no que são os seus direitos. Os consumidores que estejam atentos, nós estamos atentos. Solicitamos aos operadores também que tenham essa sensibilidade para as dificuldades. Solicitamos às agências reguladoras também que tenham atenção especial para os consumidores e as dificuldades que estão a passar neste momento. Não está fácil. O governo também no sentido de continuar a monitorizar. Nós continuamos a exigir ao governo que implemente políticas de reclamações digital. Os consumidores não sentem que estão protegidos nos seus direitos, principalmente numa altura frágil como esta, que nós todos estamos a sentir o peso da crise económica nos nossos bolsos. Já a pensar nos tempos difíceis, realça Eva Marques que já está disponível na Associação de Defesa do Consumidor o Gabinete de Apoio Financeiro aos Sócios para aconselhamento sobre poupança, gestão do dia-a-dia, entre outros. E lembra ainda a presidente da ADECO que na semana passada foi lançado o Índice de Consumo Essencial. No terceiro dia de greve, os bombeiros municipais da Praia prometem continuar firme na sua luta. Uma luta que vai para além das progressões na carreira e da qual os soldados da paz dizem não abdicar. Oswaldino Semedo deu voz à indignação da classe. A situação de bombeiro é que cima às vezes está preparado pagamento de subsídio, de progressão e tal, mas é recrutamento de pessoal, é subsídio de risco que me é crescido, entre outras coisas, mais dignidade para a classe, mais respeito para a classe, e aquilo é que nos reivindica. Se que é selecionado a situação, nunca tem uma outra opção que continua na greve. Uma opção que conta com o apoio do Sindicato da Indústria, Agricultura, Alimentação e Pesca, SIACSA. Para o vice-presidente desta organização sindical, Davidson Lima, a greve só acontece porque o presidente da Câmara falhou. Falhou porque ele tem dividir os votos, conseguia aplicar o voto de qualidade, no qual daria 2 votos e daria um empate, e ele conseguiria empatar por força da lei e desempatar essa situação, e atribuir a progressão na carreira profissional através de um orçamento retificativo.
Os bombeiros lembram a promessa de Francisco Carvalho de resolver os problemas até 2021 e dizem-se dispostos a continuar a luta até verem satisfeitas as suas reivindicações. A Associação Dono Nha Destino, do bairro de Castelão, na cidade da Praia, tem em curso um projeto social denominado Barbeiro Comunitário, que visa empoderar ex-reclusos e jovens em conflito com a lei para facilitar a sua inclusão social. O projeto já beneficia 2 jovens da referida comunidade e um deles, ex-recluso, conta à RCV a sua experiência que lhe tem servido para uma melhor integração e inclusão social. Uma reportagem assinada pela jornalista Dina Almeida. Barbeiro Comunitário é uma das iniciativas presentes no plano de atividades da Associação Dono Nha Destino para o ano de 2022. A iniciativa tem como principal objetivo criar oportunidades de autoemprego para os ex-reclusos e diminuir desta forma a criminalidade comunitária, conforme conta o vice-presidente da Associação, Adilson Tavares. Hoje assim, está colmado o problema de desemprego na zona e de criminalidade. Como nós temos jovens que passam o dia inteiro sem fazer nada na zona, então nós temos mais probabilidade de ir para o mundo do crime e de coisas do seu. Então, eu criei o projeto de barbeiros comunitários, onde a ideia é, em vez de deslocar uma barbearia, você conecta, você manda mensagem, você de fora, onde que as barbeiros comunitários, para que chegar um carro, vai fazer um barba, como querê-lo, não. A primeira fase do projeto beneficia 2 jovens, mas a associação pretende lançar mais 2 barbeiros comunitários até ao final do ano. Então, nós temos um kit completo, que o kit nós mesmos que fazer, então inclui um data, onde que os barbeiros se usam, inclui máquinas de burger e de corta cabelo também, inclui tesouras, lâminas, navalha barba, então muita conta. Mas no segundo semestre do ano, antes do final do ano, não tem benefício mais já. Edson, ex-recluso, é um dos beneficiários. Edi, como é conhecido, é formado na área e conta a sua experiência que lhe tem servido para uma melhor integração e inclusão na sua comunidade. Fica muito bom para mim a oportunidade que não tem antes. Para mim é um barbeiro comunitário. No dia de hoje, por que motivo? Não dá para mim a IFP dá um apoio bem grande. É mostrar um objetivo para tentar hoje a situação. O jovem viu ainda nessa iniciativa uma oportunidade para implementar o seu próprio projeto e mudar de vida. E para isso, conta, o apoio de todos é fundamental. É verdade, para mim, no projeto, para mim, tem um pequeno trabalho para fazer lá na casa. Mas, normalmente, é força de vontade e apoio que nunca tive. Por isso, que está pedindo um apelo para a comunidade de bairro de capital. Se é possível, para aquele apelo ali, para tentar representar mais qualidade para mim, para hoje uma vida de melhor. Barbeiro Comunitário enquadra-se no âmbito do projeto Minha Zona Seguro, financiado pela Câmara Municipal da Praia, através do Programa de Financiamento das Associações Comunitárias, no montante de 500 mil escudos. Todos os hospitais e centros de saúde do país já dispõem de um plano de contingência com normas e orientações claras de como proceder perante casos suspeitos da varíola dos macacos. A afirmação é avançada pelo Diretor Nacional da Saúde, que acaba de representar o país na primeira conferência presencial sobre VIH-Sida desde o início da pandemia da Covid-19 no Canadá. Jorge Noel Barreto avança que as autoridades sanitárias registaram no mês passado 2 casos suspeitos da varíola dos macacos, mas que felizmente não se confirmaram. As pessoas, pelo menos, as orientações já foram distribuídas, as pessoas já estão cientes da doença que está a acontecer a nível mundial. Já tivemos algumas, penso que 2 notificações de casos suspeitos, mas que não chegaram a ser confirmados, agora nos últimos tempos, né, em julho. Isso significa que os colegas que trabalham nos centros de saúde e nos hospitais estão atentos e estão a aplicar as orientações que estão no plano de contingência. Quanto à Covid-19, o Diretor Nacional de Saúde diz que Cabo Verde tem neste momento um estoque de 70 mil doses de vacinas, todas dentro do prazo de validade. As vacinas que nós temos
tem o prazo até setembro, portanto ainda estamos dentro do prazo de validade e estamos em constante comunicação com a COVAX, de forma que o nosso estoque de vacinas possa estar sempre atualizado. E, para além disso, também continuamos a receber propostas de doação de países que Cabo Verde vai analisando, tendo em conta as taxas de cobertura de vacinação contra a Covid-19 no país, e analisamos se de facto vale a pena estarmos a receber muitas quantidades de vacina, porque também um dos indicadores de bom desempenho de uma campanha de vacinação é não haver tanto desperdício de vacinas. Jorge Noel Barreto garante que tem havido uma boa adesão dos cidadãos à terceira dose, sobretudo desde que a resolução do Conselho de Ministros, que estipula como obrigatória a dose de reforço para efeito de viagens, foi publicada no Boletim Oficial. E no Sal, a Polícia Nacional apreendeu ontem à noite 25 quilos de cannabis. A droga, com proveniência da cidade da Praia, foi abandonada no Porto da Palmeira, como nos dá conta o jornalista Moisés Évora. No âmbito do plano de trabalho da Polícia Nacional em curso, denominado Verão Seguro, a PN apreendeu ontem à noite no Porto da Palmeira 25 grandes embrulhos de cannabis ou padinha. Os embrulhos, que estão na posse das autoridades, pesam 28 quilos. Não houve, no entanto, qualquer detenção ou identificação de alguma pessoa. Com a presença da polícia no local, depreende-se que a carga terá sido abandonada pela pessoa que a fez chegar ao Sal, com proveniência da cidade da Praia. As investigações prosseguem, mas uma fonte da RCV apela no sentido de qualquer carga que é embarcada dever ser identificada e daí apelar a um melhor controlo por parte das autoridades. A embarcação com proveniência da capital chegou ao Sal ontem por volta das 22h30. Agora, notícias da atualidade internacional. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou um apelo de financiamento de 123,7 milhões de dólares para acorrer a necessidades urgentes de mais de 80 milhões de pessoas na região do Corno de África. Estima-se que mais de 80 milhões de pessoas nos 7 países da região, Djibouti, Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Uganda, estejam em situação de insegurança alimentar, com mais de 37,5 milhões de pessoas classificadas como estando na fase 3 do Índice de Segurança Alimentar, uma fase de crise em que as pessoas têm de vender os seus bens para se alimentarem a si próprias e as suas famílias e onde a subnutrição é generalizada, descreve a OMS numa nota divulgada esta terça-feira. Conflitos, alterações climáticas e a pandemia da Covid-19 transformaram a região num foco de fome com consequências desastrosas para a saúde e a vida das pessoas. A fome é uma ameaça direta à saúde e à sobrevivência de milhões de pessoas no Corno de África, para além de enfraquecer as pessoas do corpo, as defesas, aliás, do corpo, e abrir as portas à doença, sublinha o diretor-geral da OMS, citado na nota da organização. A OMS sublinha que a seca prolongada que afeta a região já está a provocar mortes evitáveis entre crianças e mulheres durante o parto. Também há o registro de surtos de sarampo em 6 dos 7 países, num contexto de baixa cobertura vacinal. Os países estão simultaneamente a combater os surtos de cólera e meningite, uma vez que as condições de higiene se deterioraram, com a água limpa a tornar-se escassa. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de América, Nancy Pelosi, encontrou-se esta quarta-feira com a presidente de Taiwan e mostrou-se firme em manter o compromisso diplomático. Não vamos abandonar o nosso compromisso com Taiwan. Hoje a nossa delegação veio a Taiwan para dizer inequivocamente que não vamos abandonar o nosso compromisso e que estamos orgulhosos da nossa amizade duradoura
trabalhadora, afirmou Nancy Pelosi durante um evento com a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, no qual classificou Taiwan como uma das sociedades mais livres do mundo, tendo recebido a maior condecoração civil que a ilha asiática concede a estrangeiros. Numa altura em que a ilha se encontra sob uma enorme pressão militar por parte da China, Tsai Ing-wen assegurou que, mesmo face ao aumento deliberado das ameaças militares, Taiwan não recuará. Vamos continuar a defender a democracia, assegurou a presidente de Taiwan. A visita de Nancy Pelosi provocou indignação política em Pequim, que reclama Taiwan como parte integrante da República Popular da China. Fim de linha desta edição do Jornal da Tarde. Falando aqui, repor os títulos. Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional considera exageradas as preocupações da Câmara do Turismo e da Cabo Verde Empresas em relação à possibilidade de operadores turísticos de Portugal recrutarem jovens quadros do setor em Cabo Verde. Paulo Santos esclarece que os encontros são ainda exploratórios. Preparação do ano letivo 2022-2023 está bem encaminhada. A colocação dos professores nas escolas acontece no dia 1 de setembro. Taxa de empregabilidade dos formandos do IFP ronda os 70%. A meta do Instituto é colocar 2.000 jovens em estágios profissionais este ano. No terceiro dia de greve, bombeiros municipais da Praia prometem continuar firme na sua luta. Ex-reclusos conta a RCV a sua experiência no projeto Barbeiro Comunitário que lhe tem facilitado a integração social. A OMS pede fundos para responder a necessidades de 80 milhões de pessoas no Corno de África. Edição de Humberto Santos, no apoio à realização esteve Jamila Carvalho e Odão Brito na técnica. Informações serão atualizadas às 15 pelo Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.